Olá, irmãos e irmãs. Bom dia na paz de Cristo, Rei da Glória. Estou dando bom dia, porque hoje é dia 6, sábado, são 11 horas e 14 minutos aqui no meu relógio. Ontem eu já estava com o estudo pronto e esperando, né? Eu já falei para vocês que eu gosto de gravar mais tarde, porque para não ter interferência, ninguém ligando e tudo mais, barulho na rua. E quando eu fui gravar, já devia subir aqui, vim para o escritório para gravar, devia ser umas 11 horas da noite, e estava sem carga. Meu celular não tinha mais carga, eu esqueci de colocar ele para carregar de novo no meio da tarde, e aí eu estava sem carga e resultado, ficou para hoje mesmo, né? Então vamos lá. Semana passada nós falamos sobre o arrependimento de Deus e vimos que na realidade Deus não se arrepende, né? Deus não é um homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Mas depois eu conversando, quando terminou o estudo, eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Poxa, eu acho que eu não deixei muito claro, porque é confuso a gente passar esses conceitos, né? Por causa da palavra. Nós conhecemos a palavra arrepender, não é? E no caso de Deus não é arrependimento, é mudança de rota. Eu ia fazer assim, agora eu vou mudar aqui a minha rota, tá? Agora, no que eu fiquei pensando, ruminando esse assunto, eu sinto que Deus me deu assim, um pouquinho mais de esclarecimento, porque me veio à mente o seguinte: Deus, ele é onisciente, né? Onipresente e onipotente. A onisciência de Deus nos diz que Deus, ele conhece passado, presente e futuro. Então, quando ele olha para o mundo, olha para nós, ele vê o que já passou, o que está acontecendo e o que vai ainda acontecer. Então, se ele já tem conhecimento, que a gente chama de presciência, né? Presciência de Deus, pré-ciência, né, de Deus, ele já sabia que Adão e Eva iam pecar, ele já sabia que Caim ia matar Abel, ele já sabia que da linhagem de Caim sairia uma raça ruim, e da linhagem de Sete uma raça boa, mas que se contaminaria depois com a linhagem de Caim. Ele já sabia disso tudo. Então, não tem lógica a gente falar que ele se arrependeu. Não, ele sabia. E falou, quando chegar no tempo certo, eu mudo o jeito agora. Não vou mais tratar o homem dessa forma. Entenderam? Ficou melhor para vocês? Eu espero. Eu espero que tenha ficado, né? Eu tô aqui gravando e tô vendo que tá dando um delay danado aí. Eu não sei como é que vai sair essa gravação. Hoje meu celular ele tá meio morrinhento, tá meio lento. Custou abrir. Então pode ser isso que esteja dando um delay. Não sei se na hora de vocês assistirem vocês vão perceber isso. Hoje nós vamos estar estudando Gênesis capítulo 6, ainda no capítulo 6, e vamos avançar do versículo 9, nós vamos ler do 9 até o 22, mas na realidade nós não vamos hoje estudar tudo. Por que nós não vamos estudar tudo? Porque... deixa eu ver aqui. Não, já estou no 9 aqui. Peraí, gente, deixa eu achar direitinho. Porque a partir do versículo... Só um momentinho, deixa eu me localizar aqui. A partir do versículo 14, Deus vai estar dando instruções a Noé de como que ele quer que seja essa arca. Então, isso aí nós vamos fazer uma leitura, né, e um comentário bem rápido, né, rapidinho. Porque, né, a arca tem que ter assim, o comprimento dela vai ser assim, a altura. Isso não é uma coisa exatamente importante, né? Então nós vamos passar bem rápido por isso aí. E mesmo depois, no capítulo 7, que vem o dilúvio propriamente dito, também não acredito que a gente vá gastar mais do que um estudo só, tá bom? Mas hoje a gente vai ler, então, do 9 até o 22 para fechar o capítulo 6, ok? Então, vamos lá. Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 9.
quando você estiver ouvindo, se você puder, porque às vezes eu quando quero assistir um vídeo, eu vou lavar louça, eu coloco lá o celular e fico ouvindo e lavando louça, entendeu? Mas se você, por exemplo, puder, por uma hora que você está descansada em casa e puder abrir a Bíblia e acompanhar a leitura, é muito bom. É mais vamos dizer assim, mais um tempo que você tem para gravar mais, né? O que foi lido. Então vamos lá. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 9. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume, por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de 0,5 metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez. Conforme tudo que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Muito bem, a leitura está aí. Este é o texto que nós vamos estar meditando, especialmente dos versículos 9 até o 12, até o 13, tá? Porque o resto, como eu disse para vocês, são medidas, né, de como Deus queria que Noé fizesse a arca e como que seria a divisão dessa arca, os andares, 3 andares, como que ele gostaria que ficasse o telhado da arca, né, separado da arca, um telhado alto, e como que Deus queria que os animais entrassem na arca, né, de 2 em 2 e etc e tal. Então, essa parte, se a gente fizer algum comentário semana que vem, vai ser muito rápido. A primeira coisa que salta aos olhos nestes versículos aí, que a gente acabou de ler, especialmente os versículos 11 e 12, é que o primeiro sinal histórico de qual é o destino que nós, humanos, merecemos pelo nosso pecado é a morte. A primeira coisa que Moisés nos ensina aqui é que o salário do pecado é a morte. Não esqueçam que nós estamos aqui no tempo da lei. Aliás, nem estamos ainda no tempo da lei, porque a lei vai ser depois de Moisés. Mas nós estamos num tempo aqui em que as pessoas faziam o que queriam. Vocês lembram quando a gente estudou o começo do capítulo 6? O que está dizendo ali?
Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Então eles faziam o que eles queriam. Era uma terra sem lei. E o pecado dessa geração fez com que a morte viesse sobre eles. Então, esse é o primeiro ensinamento. Eu já li lá o versículo, o capítulo 6, versículo 1 e 2, mas eu vou falar mais para frente aqui, no nosso ensino, no nosso estudo, eu vou falar sobre esses versículos, mostrando para vocês um ponto muito importante aqui. Então, o que o texto que a gente acabou de ler diz? Diz que Deus olhou para a terra e eis que a terra estava corrompida. Lembra que eu falei para vocês essa linguagem, né? Essa linguagem, Deus olhou para a terra, como nós olhamos as coisas que estão ao nosso redor, como nós chegamos numa casa onde tem muita criança e falamos, nossa, essa casa está tudo desarrumado, né? Aí essa expressão que a gente viu aqui é essa expressão que dá, que coloca Deus com os mesmos órgãos que a gente tem, com face, com olho, com boca, né? Seria isso aí. Então Deus viu que a terra estava corrompida. Agora vamos entender de que forma a degradação do ser humano, e aqui no caso da Terra, do planeta inteiro, né? De que forma essa degradação ficou marcada. É aí que a gente vai lá no verso 2 que eu acabei lendo agora. O verso 2 deste capítulo, o que ele esclarece quando ele diz assim? Eu estou ruim de vista. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. O que nos diz aí esse capítulo, esse versículo 2 do capítulo 6? O domínio, mostra aqui o domínio masculino sobre as mulheres, com a exploração da sexualidade. A gente conhece bem isso, né? A televisão mostra isso pra gente noite e dia, não mostra? Não mostra. Errados são os homens? Não, as mulheres também. As mulheres também. Elas aceitavam essa condição. Eles hoje queriam uma, amanhã queriam outra, entendendo? Eles virou uma orgia sexual. Era assim que estava o mundo quando Deus chama Noé. O verso 4, tá? Aí vamos lá no verso 4 do capítulo 6. Tem que voltar lá para a gente ver. Diz assim: naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíam as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, eu acho que eu já falei sobre essa valentia deles, homens de renome na antiguidade. Então nós temos duas cenas aqui. Para nós entendermos essa questão da ira de Deus e da degradação que a humanidade que tinha aí nessa época foi encaminhada, degradação, o caminho que eles tomaram. Primeiro, esse domínio dos homens com as mulheres explorando-as sexualmente, né? Exploração da sexualidade. E o verso 4 acrescenta que essa orgia acabou trazendo gigantes à existência, e esses gigantes eram homens violentos. Quando fala ali valentes, na realidade, a tradução no hebraico, eram homens violentos, eram homens maus, que ficaram até conhecidos na antiguidade por causa da violência deles. Eles não eram heróis, eles eram bandidos. Então a terra estava desse jeito. Então, o que nós precisamos entender, tá? Essas duas coisas, a orgia, a mulher sendo coisificada, com os homens possuindo-as à vontade, como se fossem coisas, como se fossem animais, abandonando o projeto de Deus, qual era o projeto de Deus que a gente viu lá? Quando ele criou Adão e Eva, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, dando a ideia de uma, e se unirá à sua mulher. Esse era o projeto de Deus, e os homens aqui dessa época
abandonaram o projeto de Deus, não respeitaram a vontade de Deus e a forma como Deus criou o homem e criou a mulher e como que Deus queria que eles se unissem e eles se relacionassem. Essa união fez com que surgissem gigantes violentos, que é o que a gente viu aqui. Eu tô com essa tosse seca, parece alérgica, tá? E esses gigantes que surgiram, homens violentos, isso desagradou muito a Deus. E Deus expressa esse seu desagrado desta situação nos versos. Quer ver? Estou voltando lá em Gênesis 6, verso 3, diz assim: Então o Senhor disse, o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. A gente já viu os 120 anos, não é a duração de vida, mas é a duração dessa geração aqui, a partir de agora, 120 anos. Quem morreu, morreu, quem não morreu, não vai morrer no dilúvio, né? A gente já viu isso. Outro texto que mostra o desagrado de Deus, versículo de 5 a 7. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste, algumas Bíblias falam se arrependeu, por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração. O Senhor disse, farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Só voltando mais uma vez nessa questão do arrependimento, vocês que são casados, né, as mulheres casadas, os homens casados, se tiveram filhos, vocês esperam, vocês sabem que nós estamos vivendo numa terra, num mundo hoje, né, que arrastam as pessoas para o mal, para a orgia, para o pecado. Mas você, né, tem o seu filhinho, nasce o seu filhinho, ai que lindo, que amor, que bênção, graças a Deus e tal, e você começa a ensinar o seu filho a andar no caminho do Senhor, a fazer a vontade do Senhor. Mas o mundo tá aí, ó, né, querendo traçar o seu filho. Os traficantes querem trazer o seu filho para a bandidagem, para servir de mula, para vender droga para eles, né? Os homossexuais querem levar os seus filhos para esse caminho, não é isso? E uma série de coisas, roubar as pessoas, enganar, mentir. Então, mas você está ensinando o seu filho, você está ensinando ele. Eu tô querendo que vocês entendam a posição de Deus. Aí você está ensinando, você está dando leis para eles, está dando regras para os seus filhos. Aí, de repente, o seu filho debanda e abandona tudo que você disse para ele, tudo que você ensinou. Como você vai ficar? Seu coração não vai ficar triste? Não vai ficar? Você não vai ficar desolada? É assim que Deus se sentiu. Vocês estão entendendo? Então, esse arrependimento não é um arrependimento. Você não vai falar, eu me arrependi de ter você. Tem umas mulheres que falam isso, né? Me arrependi de ter você. Você não vai falar isso para o seu filho porque você ama o seu filho. Mas você vai ficar arrasada. Você, pai, vai ficar arrasado. Porque esse seu filho saiu dos caminhos que você ensinou. Então, quando a Bíblia diz ali que o coração de Deus se entristeceu profundamente, Deus sabia. Deus sabia que isso ia acontecer. Mas ele falou, puxa vida, estou triste. Estão entendendo? Deus ficou triste. Os versículos 12 e 13 que nós lemos hoje também mostram essa tristeza de Deus e esse desagrado de Deus por causa da condição humana, de como a humanidade daquela época saiu dos planos de Deus. Então, versículo 12 diz assim, 12, cadê? Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. E o 13, então Deus disse a Noé, resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Sentença divina.
Esta mistura, então vamos entender, essa mistura de sexualidade desenfreada com violência, com brutalidade, sabe, extrema, Deus não suportou. Isso aí não essa mistura não é suportada por Deus. Agora, vamos pensar um pouco. Pensa aqui comigo. Por que Moisés escreveu esse estado de degradação da humanidade? Por que Moisés teve a preocupação de escrever isso? Porque Moisés fez questão de deixar registrado a situação do mundo daquela época, antes de registrar o dilúvio que sobreveio à terra, sobreveio à terra. Por que Moisés teve essa preocupação? Vamos entender isso, gente, porque aqui tem uma questão, tem um ensino teológico. Tem aqui, nesse texto, um ensino teológico profundo. Por que Moisés resolveu falar que o mundo estava assim, que tal, que os homens tomavam as mulheres como queriam, que nasceram gigantes que eram violentos, que eram brutos, que matavam, que arruinavam, que depredavam? Tá. Tudo indica que o objetivo de Moisés, ao relatar essa depravação humana, a depravação humana que existia naquela época, era para deixar bem claro para nós e para a geração futura, que veio depois de Noé, que a grande matança que iria acontecer no dilúvio, porque aqui o dilúvio ainda não aconteceu. Então Moisés deixou claro de que essa grande matança que viria logo depois não é de forma nenhuma de pessoas inocentes. Deus não exterminou a terra por causa de pessoas inocentes. Não, Deus não fez isso. E o ensinamento teológico, que a maldade alcançou níveis insuportáveis no planeta e que o salário do pecado é a morte. É isso que Moisés está nos ensinando. E qual é a prova disso? Que, teologicamente, a maldade, a corrupção traz a morte. A prova disto é de que a prova de que é dessa forma, né, que eu estou passando aqui para vocês, está no fato de que o único homem em que Deus viu justiça e integridade, esse homem foi preservado. E foi preservado com toda a sua família. Vamos ler de novo aqui o texto que eu li, só o 9 e só o 9 e só o 9. O 10 já entra dizendo que ele gerou 3 filhos. 9 diz assim: são estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Moisés fez uma distinção de Noé aqui. Não esqueçam que Enoque, que também era homem íntegro, já tinha sido arrebatado. Não é isso? Enoque foi arrebatado. Deixa eu ver aqui onde Enoque foi arrebatado. Enoque foi arrebatado no capítulo 5, versículos 18, 19, 20 e 22. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Então Enoque, que foi um homem que andou com Deus, Deus levou. Deus levou. Depois que fala do nascimento de Enoque, lá no versículo 26, é que vai falar do nascimento de Noé. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Lameque já estava vendo que Deus não estava se agradando com esse povo aí, com essa terra. Enoque, olha só, Enoque gerou filhos, tá? Gerou, antes
antes de que ele viveu 65 anos e gerou Metusalém. Aí ele andou com Deus, depois gerou mais filhos e viveu mais 365 anos. Metusalém, que foi filho de Enoque, gerou Lameque. Depois Lameque gerou Noé. Então, para vocês verem que Noé veio muito depois, mas ele tinha a mesma integridade de Enoque. Deus, encontrando Enoque como um homem santo, um homem justo, íntegro, numa geração já apodrecida, pecaminosa, Deus falou assim: eu vou tirar esse cara daí. E tirou, levou. Com Noé ele fez diferente. Depois passou anos, vem Noé. Aí a Bíblia diz, como a gente viu aqui, Noé, olha só, Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé também andava com Deus. A pergunta é, por que Deus não levou Noé também, como fez com Enoque? Porque agora os planos de Deus era acabar com essa raça. Eu acho que quando Deus levou Enoque, ele sabia. Já disse para vocês, presciência de Deus, ele sabia. Mas ele ficou assim, vamos ver até onde isso vai. E a coisa só piorou. Aí quando Enoque nasce, e ele vê que Enoque é um homem justo e reto, ele fala, eu não vou levar Enoque não. Eu vou deixar Enoque aí na terra, mas eu vou acabar com os outros. Porque ele era o melhor entre os seus contemporâneos. Nenhum homem daquela época foi preservado, porque Deus não viu neles a mesma integridade, a mesma justiça que viu em Noé. Então não foi preservado. É o que a gente vê aqui no versículo 8. Vamos ver? Versículo 8? O 8 é da semana passada. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Noé, entre essa geração ímpia, pecadora, violenta, ele foi o único que, aos olhos do Senhor, é o que está aqui no versículo 8, ele encontrou favor. O restante todo foi exterminado da face da terra. E esse versículo 8, ele nos fala também uma coisa muito importante, como sendo o primeiro sinal histórico de como o homem pode ser salvo. É outro estudo teológico aqui, ó. Tá vendo? 2 estudos teológicos que a gente viu aqui. Primeiro, o salário do pecado é a morte. Uma geração corrompida, pecadora, merece a morte. Segundo estudo teológico que a gente tem aqui, é que a maneira de nós sermos salvos é andarmos com Deus, vivermos em justiça e vivermos com integridade. Entenderam? Não tem outra forma de nós sermos agradáveis aos olhos de Deus se não for andando com Deus, com justiça e com integridade. É o outro ensino teológico que a gente tem aqui. Quando a Bíblia ela menciona esses 2 adjetivos, justiça e integridade, para algumas pessoas da Bíblia foram consideradas retas, íntegras, justas. Jó, por exemplo, foi. Moisés, né, foi. Davi, apesar dos pecados, mas ele se arrependia, ele foi. Então, quando a Bíblia usa alguns adjetivos para essas pessoas que são justas, não significa que essas pessoas elas sejam impecáveis. Não significa isso, gente. Então elas não pecaram hora nenhuma, elas não são pecadoras, tal. Não, isso não significa que elas sejam impecáveis, mas significa que elas eram pessoas que prezavam a retidão, a justiça e a integridade. Prezavam isso. O que isso nos ensina? Vamos lá. Isso nos ensina, meus irmãos, que nós, como cristãos, nós temos que preservar a retidão. Nós não podemos aceitar pessoas que não agem com retidão, com justiça. Nós não podemos nos conformar com pessoas que não sejam íntegras.
nem na nossa família e nem no mundo que nós estamos vivendo hoje. Não esqueça que esse ano é ano de eleição. Cuidado com quem você vai escolher. Nós temos, mas é quase que a maioria de políticos que a gente já reconhece neles sinais de pessoas que não andam em retidão, não têm integridade. Não nos conformemos com essas pessoas, tá? Não aceitemos isto, porque é o que eu estou falando aqui. Deus se agradou de Noé, não é porque ele não tinha pecado. Você vai lá em 1 João, que João vai falar que quem disser que não tem pecado está mentindo. Então não é que ele, que ele não tinha pecado, não significa que eram pessoas impecáveis, mas eram pessoas que preservavam a retidão, a justiça e a integridade. Tá? Ainda falando sobre corrupção e violência, nada existe aí de surpreendente nesta última ligação entre corrupção, né, e violência, porque uma coisa, meus irmãos, segue imediatamente a outra. Onde há corrupção, vai haver violência. Não tem outro jeito. Onde há orgia desenfreada, vai acontecer corrupção e vai acontecer violência. Essas coisas estão intimamente ligadas. Onde há corrupção, há violência, e a razão pela qual os homens acham-se em conflito entre si, essa violência, é porque eles, antes desse conflito entre si, eles estão em conflito com Deus. E Deus não pode suportar isto. Deus não pode suportar isto. Os homens, eles se afastam de Deus, entram em conflito com Deus, dizendo: Deus não existe, que Jesus não é nada, que isso não aconteceu. Estão entendendo? Questionando a palavra de Deus, zombando da palavra de Deus. Então elas entram em conflito com Deus e aí, consequentemente, vão entrar também em conflito uns com os outros, porque vão debandar para a corrupção, para a orgia, para a violência. Entenderam? Então isso tá tudo trançado. É como o povo diz aí, tá tudo contaminado, né? Tá tudo contaminado. Por fim, nós temos no episódio do dilúvio aí, né, que vai acontecer no capítulo 7, o primeiro exemplo de como será o juízo final. Mais uma questão teológica aí. O dilúvio é um exemplo, é uma gotinha, é uma mostra do juízo final de Deus que vai se estabelecer e não falta muito tempo. Não falta muito tempo. Você quer saber sobre o juízo final? Como que vai ser o juízo final? Leia aí sobre a arca e sobre o dilúvio. É exterminação completa, total. Nesse período relativamente breve entre a degradação do homem e Deus programar a sua destruição completa, esse período relativamente breve, a degradação com a maldade, ela foi uma opção humana. A degradação veio por opção humana. Deus não teve parte nisto, muito pelo contrário. Noé passou os 120 anos anunciando, nós vamos ver isso lá em Judas, anunciando: saiam dessa vida, não façam mais isto, tá vendo? Então, mas os homens riam e zombavam dele, diz a Bíblia. Então, foi uma opção humana viver na degradação e na maldade. E essa degradação e essa maldade contaminou toda a geração desde Adão e Eva. Agora, o dilúvio é o juízo de Deus. E o juízo de Deus é decisão de Deus. Se você não está andando nos caminhos do Senhor, foi uma opção que você fez. Agora, saiba que vai chegar o dia que o juízo de Deus sobre você vai ser uma opção de Deus. Que Deus nos abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre nós e que a gente nunca se esqueça disso.
de que o juízo virá, mas Deus pode nos encontrar como pessoas agradáveis aos seus olhos, retas, justas e íntegras. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã.